Olá, gente querida. Hoje é dia 17 de novembro e a Igreja celebra a memória de Santa Isabel de Hungria. Nós temos um texto no Santo Evangelho de hoje, um texto complexo, mas muito belo e com uma mensagem muito especial para nós. Abra a sua Bíblia para acompanhar Lucas 19, de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que eu recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre 4 elementos desse texto bíblico complexo de hoje. O primeiro, o modo correto como nós devemos nos aproximar das parábolas de Jesus. Lucas, de propósito, mistura 2 parábolas. A parábola das moedas de prata, das minas, e a parábola daquele que é herdeiro do trono,
pretendente ao trono e que depois será coroado rei de uma região. Lucas, com muita habilidade, funde estas duas parábolas. Por que devemos ter cuidado? Ora, o texto fala de um homem rico que partiu em viagem para ser coroado rei. Muito provavelmente é uma alusão à viagem que Arquelau, o filho mais velho de Herodes Magno, fez a Roma para ser coroado rei da Judeia e da Samaria. Atrás dele foi uma delegação de judeus para dar um testemunho negativo, um testemunho contra ele aos romanos. Mesmo assim, ele foi coroado rei da Judeia e da Samaria e voltou à região. Ele recebeu a resistência dos cidadãos e o texto, como eu disse, devemos ter muito cuidado com a parábola. Não devemos fazer uma leitura alegórica, atualizando e concretizando cada detalhe da parábola, porque se fizermos isso, teremos muitos problemas com a imagem de Deus. No texto, se vocês comparam alegoricamente e concretizam a imagem de Deus como sendo este rei, ele aparece como um déspota, um tirano, um carrasco. Basta ver o versículo 21 e também o versículo 27. É um homem severo e é um assassino. O versículo 23 aparece a imagem de um capitalista que busca os juros bancários. O versículo 26 apresenta uma matemática completamente estranha, parece até injusta. A todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Tenhamos cuidado, então, em primeiro lugar. O modo correto de aproximar-nos das parábolas não é fazer necessariamente uma leitura alegórica, atualizando cada detalhe da parábola. O mais importante é a mensagem do conjunto. E para compreender a mensagem do conjunto, é fundamental o contexto. Esse contexto é dado no versículo 11 e é retomado no versículo 28, funcionando exatamente como uma moldura para o texto inteiro. O que diz o versículo 21, o versículo 11, desculpe. O que diz o versículo 11? Que Jesus está subindo para Jerusalém. Em Jerusalém acontecerá a cruz e a glória. Porém, aqueles que o acompanham começam a imaginar que o reino de Deus se manifestará logo, sem passar pela cruz. Isto é, Jesus, pelo mistério da cruz, receberá do Pai o poder real, mas somente porque passa pela cruz. O versículo 28, que conclui o texto do Evangelho de hoje, nos ajuda a compreender isso. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Aqui está a grande moldura do texto. Subir a Jerusalém. Subir a Jerusalém para a cruz, subir a Jerusalém para a glória. Jesus é o herdeiro do trono. Ele está para receber a coroa de rei. Mas ele recebe o poder real do seu Pai somente porque sobe a Jerusalém e enfrenta o mistério da cruz. Duas últimas mensagens muito concretas o texto de hoje nos oferece. E esse é o ponto 3. Multiplicar os dons de Deus. Multiplicar aquilo que nós ganhamos do Senhor. A nossa vida em primeiro lugar. A saúde,
dons, capacidades várias. O Senhor nos dá tantas potencialidades, tantos talentos, tantas moedas, tantos dons. Nem sempre somos gratos a Ele e, sobretudo, nem sempre sabemos trabalhá-los, exercitá-los e fazê-los crescer para serem colocados a serviço dos irmãos e da edificação da comunidade eclesial. Nós recebemos de Deus, em primeiro lugar, o dom da vida, a inteligência, a sabedoria, a capacidade de decidir, os talentos, a saúde, tantos dons. Muitas vezes nós o escondemos, enterrados, amarrados no lenço, porque somos medrosos e covardes. A parábola das minas, bem parecida com a parábola dos talentos, tem essa mensagem. Enquanto nós esperamos Jesus Cristo como Rei e Senhor da história, nós devemos desenvolver os talentos que Ele nos oferece. A quarta e última mensagem fundamental do texto do Evangelho de hoje é que o reinado de Deus não acontecerá logo, mas é inexorável. Isto é, Jesus Cristo, Filho de Deus, é Rei e Senhor da história. Quando? Não importa. Todos nós já sabemos que nas parábolas que Jesus conta sobre a parousia, sobre o momento escatológico, não importa o quando, importa sobretudo a fidelidade, importa a prontidão e a vigilância. Estamos com Cristo, subindo a Jerusalém. Em Jerusalém acontecerá a manifestação do reinado de Deus, e Deus transmitirá o poder real ao seu Filho Jesus Cristo. Quando? Não importa. Como devemos esperá-lo? Com vigilância e prontidão, trabalhando, exercitando, desenvolvendo todas as potencialidades, dons e carismas que Jesus nos oferece. Coloquemos a nossa vida a serviço da vida. Façamos a vida boa, frutífera, entregue pela vida dos irmãos. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.